usado silastro com água ou com areia, dependendo do tempo da duração, né, desse dispositivo na pista. Também um mínimo do tipo 3 na película. Painel com seta luminosa. Hoje em dia tem bastante isso, né? Tem carretas de mensagem variáveis nas ruas. Ontem mesmo, né, eu também tenho que falar uma coisa, não só os erros, mas também os acertos. Ontem eu estava voltando, né, passando pela Barata Ribeiro, tinha lá um painel de mensagem variável dizendo, olha, das 23 horas às 5 da manhã vai ser interditado o túnel da Barata Ribeiro. Então, isso é importante. E aqui um painel luminoso que é muito interessante, você vê. Você vê, tem uma atividade móvel, e aqui tem um caminhão, sombra, e aqui tem o caminhão que está fazendo a limpeza. Tá? Reparar aqui, você tem aqui o caminhão que tem a seta, que mostra para onde tem. Aqui tem um amortecedor de impacto, nós vamos ver mais adiante, e aqui sim tem um trabalho móvel de limpeza. Então, um painel com seta luminosa, né, tem aqui as características, tem que ter no mínimo, isso no manual americano, ele fala que no mínimo tem que ter 12 lâmpadas, né? E para ter uma visibilidade de 800 metros, um painel de 1,20 por 1,60 permite que você tenha essa visibilidade de 800 metros através de seta, né? E pode ser instalado em carreta, caminhonete, na traseira de um caminhão, situações de faixas interditadas no acostamento ou em qualquer faixa da via urbana, e serviços móveis também, né? Você tem, por exemplo, na Avenida Brasil, tem o caminhão que passa para fazer a varrição, né? Aquela limpeza mecânica, com vassouras, com aspirador, né? Então você tem um caminhão que está andando aos seus 20 km por hora, ou menos, né? 20 km por hora, para fazer essa varrição. E tudo bem, quando está congestionado é uma coisa, né? Você não tem problema nenhum, mas quando você tem o tráfego liberado, você pode ter problemas de você estar passando de uma faixa para outra e encontrar com um caminhão andando a 20 km por hora. E aqui tem, né, algumas coisas envolvidas, né? Esses painéis de mensagens variáveis em carreta, você vê que ele monta e desmonta, tudo encaixado dentro dessa carreta aqui. Então, o que acontece? Hoje em dia, você, com o celular, ele muda a mensagem que está ali. Então, mudou qualquer coisa no tráfego, então diminua a velocidade, acidente à frente. Então, tudo isso ele controla através do celular. E aqui um excelente exemplo, né, da concessionária lá da Ponte, num painel de mensagem variável. Só tem um problema, né? Porque também tem outras mensagens que não são importantes. Às vezes alguma pessoa influente chega e coloca, olha, hoje é o dia do caminhoneiro, então parabéns ao caminhoneiro. Isso não é uma mensagem importante. Se você tem essa repetição de coisas que não são importantes, você acaba também não prestando atenção. Então, isso aqui é perfeito, obra a 2 km, estreitamento. Uma vez eu estava andando numa concessionária aqui do Rio de Janeiro, e estava um sol de rachar, daquele sol, né, que estava limpo, sem nenhuma nuvem. Aí eu cheguei, eu comecei a ler, era uma sequência de 3 mensagens. Então eu comecei a ler. Reduz a velocidade. Aí eu já comecei a tirar o pé do acelerador. Atenção,
Eu comecei a frear. Em caso de chuva, reduz a velocidade. Atenção! Em caso de chuva, quer dizer, eu parei na concessionária, escuta, você reparou o que você colocou ali? Tudo bem, se estivesse chovendo, está certo. Mas isso é uma mensagem que você deveria só usar naquela situação. Juro que aconteceu isto, um sol desse tamanho. Sinalizador eletrônico. Uso em situações noturnas, às vezes em trechos sujeito ao ofuscamento, uma coisa que a gente não percebe, né? Às vezes você está andando numa avenida e essa avenida é sentido leste-oeste. Aí você tem o poente, né? O sol poente, e você não enxerga, você tem um ofuscamento, né? Então você também tem que ter uma sinalização nessa situação. Reforço adicional, né, no período diurno, a critério do supervisor, também pode ser estar chamando a atenção desse usuário, com as lâmpadas ligadas. Barreiras de contenção para uso temporário. Isso é muito importante. Principalmente quando você está escavando ao lado. E eu vejo várias situações. Você vai fazer um alargamento de uma avenida, um alargamento de uma rua. Você tem degraus, desníveis entre aonde você está fazendo a base e subbase, e ali tem um desnível. Implantação de dutos, né? Pode ser condutor de água, esgoto, qualquer coisa. Se abre uma vala ao longo da via e aquilo ali tem um risco de queda. E aqui peguei uma situação, não é urbana, mas uma situação rodoviária, mas aqui uma passarela, e aqui aparentemente teve algum problema aqui, ou bateu, ou o concreto saiu e tal. E aí foi feito uma escora. Eu espero que aquela escora, né, não tenha sido atingida. Por quê? Não vai ser esse tramo de defensa de 3 lâminas que vai evitar. Principalmente que ele colocou aqui a lâmina já como posição de faca. Segundo, a defensa está muito perto do pilar. Esse terceiro não tem ancoragem de saída. Então, se bater nesse ponto aqui, automaticamente vai bater nesse pilar. Então, para isso tem barreiras de concreto e barreiras de aço e defensas que possam ser utilizadas de forma correta para dividir o tráfego da zona de obras, para dividir do tráfego dos homens que estão trabalhando, né? Então aqui, isso aqui é uma avenida, você vê, o camarada está fazendo aqui alguma coisa de saneamento, colocar aí uma adutora, um coletor de esgoto, e aí ele coloca, tudo bem, o cerquite, mas o que está protegendo não é o cerquite, é a barreira que está ali. E essa barreira é uma barreira que é contínua, uma encaixa com a outra e coloca uma barra entre os olhares, né? E aquilo ali você não vai ter o efeito de peça individualizada, é um conjunto. Então, esse conjunto, através a continuidade, é simplesmente apoiado no pavimento, mas você tem a continuidade. Não tem o risco de você pegar frontalmente com um segmento de concreto solto. Aqui, só para completar, você tem ali as aberturas, que é para a água passar, né, quando chover, para não ficar aquilo ali virar um riacho, né? Então você tem ali a possibilidade de água passar por baixo da barreira, como também você pode estar ali com a empilhadeira, chegar lá com a empilhadeira e colocar, e transportar isso e colocar no local.
Aqui uma barreira de aço, que também foi aplicada no estado de São Paulo, e justamente para dividir numa situação temporária sentidos opostos. Isso também é muito importante. Algumas situações, né, você vê que às vezes você tem numa própria avenida, você pode encontrar aí o pessoal que está fazendo um alargamento e está fazendo uma base subbase. Então não é um circuite que vai separar com segurança o tráfego da zona de obras. Então aqui, esse aqui é um filme que mostra isso que se chama nível de contenção. São dispositivos que foram ensaiados por impacto. Isso aí já é uma outra coisa que é da parte de segurança viária, que hoje já começou a ter a importância de ter um dispositivo que seja certificado através de ensaio de impacto. Então isso aqui é um ensaio de impacto para mostrar realmente que você tem um dispositivo com nível de contenção. Por que nós necessitamos disso, né? Por quê? Porque um veículo desgovernado pode entrar numa zona de obras e pode matar pessoas, né? Isso já aconteceu várias vezes. Aí eu estava dirigindo, voltando, estava num táxi, né? Aí tudo é bom quando você está congestionado. Você está andando ali, como se diz, 0, né? Ponto morto, 1. Aí, ponto morto. Primeira marcha, aí volta e tal. Você está andando lentamente, não tem um risco nenhum. Mas o problema é quando a coisa está andando e ali, apesar de colocar ali 40 km por hora, zona de obras, o caminhão vai passar 80 km por hora. O que ele pode encontrar aqui? Vocês perceberam isso aqui? Olha aqui. É tipo um negócio, né? Se acontecer um acidente, vai morrer o camarada que estava no carro, que caiu dentro da vala, e pode matar pessoas que estão na vala. Quer dizer, isso é inadmissível. Você expor qualquer camarada de segurança de trabalho, um técnico, um engenheiro, ou até um leigo, né, vai chegar e dizer: escuta, você não tem medo de ficar aqui? Você não está colocando duas pessoas para trabalhar dentro de uma vala, né, em que você tem oportunidade? Qual é a maior lei que nós temos de todas, né? É a lei de Murphy, né? Se você tem a possibilidade de acontecer, algum dia vai acontecer, né? Então, a função das barreiras tem que proteger o trabalho, né? Os trabalhadores e o próprio condutor também. Então, essas barreiras podem ser reutilizáveis. Hoje, no Brasil, já tem uma questão de aluguel, porque essas barreiras são caras. Você não vai comprar uma barreira para fazer uma obra que dure 6 meses, que seja, e depois o que vai fazer com aquela barreira? Não. Então, o que acontece? Tem empresas que fazem aluguel de barreiras temporárias para poder justamente ser mais, não ser muito custoso. As placas de sinalização seguem exatamente as normas do Código Brasileiro, normalmente implantadas à altura de 1,20 m. É muito comum você encontrar em zona de obras a placa no chão, mostrando ali, bota um cavalete e a placa está no chão. Você procura uma placa no chão? Não. A gente está habituado a ver a placa naquela 1,20, 1,50. Você vai, ou um pouco maior até. Então você vai ver no nível do seu olho. Quando você está sentado, né, uma pessoa média, o olho está a 1,20 do pavimento. Então, você não vai procurar uma placa no chão.
Cavalete, norma e elaboração, né? Barreira tipo 1, situação urbana, tipo 2, rodovia, e tipo 3 é um cavalete de bloqueio, com 1,80 m de altura. Amortecedor de impacto, uma coisa interessante, justamente no início de uma construção de uma barreira, né? Ou então uma barreira temporária. E aqui eu me lembrei, não agora a sinalização de obras desse túnel da Barata Ribeiro tá boa, né? Por enquanto está boa. Mas no passado, quando estava sendo feita a obra do trecho até a General Osório, o que tinha os famosos malotões de barreira de concreto e aqui ficava um container, alguma coisa assim, e tinha o risco de bater frontalmente com essa barreira que começa aqui. Hoje, né, tem na própria, acho que é Miguel Lemos, né, que chega ali, ou Bolívar, ele fala assim, tem uma placa que está escrita ali, faixa interditada à direita. Então, quando a pessoa entra ali, já está avisado que tem. Então, mas nesse momento, naquela época, tinha esse risco de bater frontalmente com uma barreira de concreto. Então, aqui é um dispositivo temporário, que é um amortecedor de impacto. Esse amortecedor, eu tinha colocado o filme, acho que não saiu. Bom, então, outro tipo, veículo sombra, proteção em situações de obras móveis ou de curta duração. Então, você tem aqui uma obra muito rápida para fazer, de repente um tapa-buraco, até mesmo a situação de um túnel, né? Por exemplo, eu tirei a mesma, como se fosse uma obra que tem que ser feita rapidamente aqui. Então você vai colocar um carro com uma seta luminosa na traseira, né? Isso aí vai dar uma visibilidade grande para quando está entrando no túnel ver, e colocar uma placa que você vai, uma placa móvel, é um dispositivo, é um tripé, né? Como pode ser um tripé da câmera que está filmando, até mesmo aqueles tripés que colocam banner para fazer em estandes, em exposição, você coloca uma placa com a película também, né, com o símbolo, tudo certinho, com a dimensão correta, e você coloca aqui uma placa enquanto está sendo feita essa obra. Acabou a obra, essa obra que durou aqui 3 horas, né, fazer um tapa-buraco,